Moeda comum Brasil-Argentina. Semana que passou, o presidente Lula foi acariciar o seu colega portenho, Ângelo Fernandes, cujo país está afundado num oceano de desencanto, pobreza e falta de perspectiva para o futuro. Mesmo com um quadro de hiperinflação de quase 100% registrado em 2022 e cerca de 44% da situação do povo em estado de pobreza, Lula resolveu disparar uma de suas pérolas totalmente dissociadas da realidade. Ao elogiar a economia argentina, que no seu entender lunático, terminou o ano em situação privilegiada. Esse discurso aluado teve, para piorar a desgraça, o eco do anúncio de que o BNDES voltará a financiar obras com recursos do banco, ou seja, financiar projetos de engenharia em países vizinhos, todos integrantes da Irmandade de Esquerda. Em vez de aplicar aqui, em prol dos nacionais, o gênio da economia quer alimentar o crescimento dos companheiros. Pois bem, los hermanos de izquierda, Lula e Fernandes, desejam impulsionar o comércio bilateral e reduzir a dependência do dólar através da criação de uma moeda única de intercâmbio entre as operações externas de ambos os países. Acontece que na prática, para se chegar a uma moeda comum, há de se ter uma convergência em termos de integração econômica, fiscal e financeira, além de um mínimo de estabilidade, coisa que a Argentina está muito longe. Existe lá um problema gravíssimo de restrição cambial, porque falta dólar no país e a disponibilidade de reservas cambiais é gritante. O Brasil tem cerca de 350 bilhões de dólares de reserva, enquanto a Argentina apenas 7 bilhões. Além disso, uma moeda comum requer uma política monetária harmonizada. Para começar, o Brasil tem um banco central independente desde a edição da Lei Complementar 179 de 2021, lei já declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, os mandatos de presidente do Banco Central acontecem em ciclos diferentes do mandato do presidente da República. Assim, mesmo com a faca cravada na dentadura, Lula não pode demitir a diretoria da instituição. E quem manejou a ação contra a Lei Complementar 179 no Supremo Tribunal Federal? Justamente o PT e o PSOL, tão costumeiros em choramingar as mágoas no colo da Suprema Corte, contra tudo que fira ou que não corresponda aos interesses da esquerda. O que, a bem da verdade, está dentro do direito de espernear, uma vez que a Constituição legitima os partidos políticos a protocolarem ações diretas de inconstitucionalidade, como foi no caso presente. Essa particularidade de caráter estrutural, de ausência de tutela ou de subordinação do Banco Central Brasileiro a qualquer ministério ou autoridade presidencial, a Argentina não possui, pois lá a autoridade monetária está atrelada ao sabor do ciclo político. O Brasil possui uma política fiscal razoavelmente definida, sem escalada nas contas públicas, pelo menos por enquanto. Nem possui ainda a credibilidade arranhada pela inflação desgovernada, como está a ocorrer no país vizinho. A conclusão é que, muito mais que o Brasil, los hermanos têm interesse em impulsionar o comércio externo e ficar menos dependente do dólar
para transações comerciais, tendo em conta possuir reservas baixíssimas. E a disparidade no estado das relações sociais e econômicas demonstra que o processo é desvantajoso para o Brasil. Embora o interesse do governo Lula seja construir uma aliança forte de esquerda entre os países da América Latina com objetivo geopolítico. Do ponto de vista institucional, a moeda única requer uma engenharia jurídica e econômica, mormente porque não bastam os afagos trocados entre Lula e Fernandes e as juras de amor entre as duas nações, porque o Congresso precisa sacramentar a alteração legislativa, já que a unidade do sistema monetário nacional, isto é, o real, ele foi criada por uma lei ordinária, passada no Congresso. Quanto a esse aspecto, a configuração do parlamento brasileiro, advindo das eleições de 2022, mostra a dominância da tendência conservadora, embora não se possa descartar a aproximação dos partidos de centro-direita com o PT com base na casuística e no pragmatismo. E eu dou um exemplo. Parte do Centrão está desgarrada do bolsonarismo e se mantém bastante atenta aos acenos de cargos e barganhas. Portanto, se o PL, que é a maior bancada da Câmara e do Senado, se movimentar em direção ao Centrão, a chance de Lula ter aprovada a moeda única cresce de perspectiva. Agora, repito, tanto neste tema como em outros que demandam apreciação legislativa, apreciação parlamentar, a nova composição do Congresso apresenta um panorama espinhoso para Lula, especialmente tendo em conta a consolidação de uma direita previsivelmente refratária ao ideário petista, que inclui a aproximação com regimes de tendência autoritária, como é Cuba, Venezuela e Nicarágua. Na verdade, pela primeira vez como governante, o PT irá encarar uma oposição ferrenha que irá dificultar e muito a governabilidade, sobretudo pela presença de congressistas estridentes que irão de certeza fazer barulho, transtornar a cena e trazer para dentro das casas legislativas o retrato de um país rachado, com um rancor intensamente agressivo entre as duas partes, sublinhado no pano de fundo por uma figura altamente controversa, de passado questionável e sempre lembrado como figura mais vistosa da Operação Lava Jato, e que a cada aparição pública mobiliza uma rejeição coletiva difícil de equiparar na história política nacional. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Verifique se a sua inscrição que foi feita neste canal continua ativa, e se não tiver, a refaça, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Obrigado pela audiência. Tchau!